Tudo bem com vocês? Aqui é o Thalisson e hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a parte de listas, tuplas e dicionário dentro do Python. Eu vou passar diretamente aqui para o nosso compilador online para conseguir mostrar de uma melhor forma para vocês. Bom, na última aula com o Thiago, vocês viram um pouco sobre os tipos de dados e de que forma vocês conseguem armazenar dados em variáveis. E agora vamos pensar no seguinte problema, que a gente possua uma série de valores e precise armazenar em uma variável apenas. De que forma a gente pode fazer isso? E é aí que entra a ideia das listas, das tuplas e dos dicionários. Vamos começar falando então um pouco das listas. Aqui eu já botei a representação das três estruturas de dados, que são as listas, as tuplas e os dicionários. E a primeira coisa que eu já posso chamar a atenção de vocês é que as listas elas são representadas pelos colchetes, tá? E, bom, basicamente aqui dentro desses colchetes a gente vai ter então os dados, aquele mais de um dado que a gente gostaria de armazenar, a gente vai possuir, vai ter eles dentro dos colchetes, que daí vai de fato dizer que isso aqui é uma lista. Pode possuir aqui dentro quantos dados forem necessários. Se eu quiser incluir mais dados, não tem problema algum. Ó, aqui está sendo exibido os dados da minha lista e o tipo, que aqui é uma lista. Mais para frente a gente vai ver aqui a tupla e o dicionário. Eles são do tipo classe tupla e classe dict, que seria de dicionário. No dicionário, na lista, perdão, é possível que a gente insira novos dados e remova novos dados durante a execução, tá? Então, por exemplo, aqui para a lista, a gente tem uma função daquelas funções que já são prontas no Python. A gente também tem aqui a len, que eu falo um pouquinho mais para frente, mas a gente tem aqui aquela função, a função append, que vai inserir um novo valor nessa lista e vai inserir esse valor aonde? Ele vai inserir no final dessa lista. Então perceba que no momento que eu rodo essa linha de código aqui, eu vou fazer mais um print da lista para mostrar para vocês qual alteração acontece. No momento em que eu rodo, ele inseriu o valor 4 na última posição da minha lista. Ó. Percebam que eu também tenho a alternativa de inserir em outros lugares da minha lista, não somente no final. E para fazer isso, eu utilizo o insert. De que forma? Eu utilizo lista.insert e aí eu informo a posição em que eu quero inserir e o dado em que eu quero inserir. No meu caso, eu estou inserindo na posição 0 o dado de valor 4. No momento em que eu rodo isso, eu tenho aqui o 4 na minha posição 0. Outra função aqui que é bem importante é a função len. A função len ela nos retorna o tamanho da lista, ou seja, quantos dados possui dentro de uma lista. Se eu rodar aqui, como eu tenho 3 dados, ela me retorna o valor 3. Isso aqui a gente vai comentar um pouco melhor mais para frente, quando a gente falar da parte de funções próprias do Python, mas já de antemão eu ressalto a importância dessa funçãozinha len, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe ver o tamanho de uma lista e já sabe também inserir dados numa lista, tanto no final como em qualquer posição, a gente pode então tentar remover valores. E de que forma a gente remove valores? A gente tem duas opções para remover valores. A gente pode remover os valores a partir da posição deles, e aí é utilizando a função pop. Utilizando a função pop, entre parênteses a gente coloca a posição que a gente quer remover. Aqui eu estou utilizando a posição 1, então se eu rodar aqui, percebam, no início eu tenho os valores 1, 2 e 3, e como eu removi a posição 1, eu removi o valor 2, que seria o valor que está aqui, estaria no meio entre eles. Eu posso também
remover pelo próprio valor. Ou seja, se eu quero remover o valor 1, eu não preciso colocar a posição dele. Eu posso simplesmente colocar remove e aí sim colocar o valor que eu quero remover. Se eu rodo isso aqui, então, eu deixo de remover o 2 e passo a remover o número 1. Se eu quero remover o 2, eu troco aqui. Demorou um pouco, mas aqui removeu o valor 2. Se eu quero remover o valor 3, também é só eu alterar o remove. Mas vocês podem ter percebido que eu utilizei aqui, por exemplo, a posição 0, a posição 1 e... Bom, no momento aqui, por exemplo, que eu utilizo a posição 1, o que era de se esperar era que a posição fosse essa aqui, né? Que eu removesse o número 1, mas acabou removendo o número 2. E por que isso? Isso acontece por uma convenção do Python. Acontece tanto para listas quanto para tuplas, em que se define, né, nesse tipo de estrutura de dados, que a nossa posição 0, que nossas estruturas de dados iniciam na posição 0. Então aqui, como a gente tem 1, 2, 3, a primeira parte aqui seria a posição 0, a segunda a posição 1, a terceira posição 2 e assim por diante. Então, se a gente quer buscar o primeiro elemento de uma lista, a gente vai buscar pela posição 0 e não pela posição 1. Isso é uma convenção do Python e só cabe a nós utilizar dessa forma, tá bem? Bom, vamos passar então para o entendimento da parte de tuplas. As tuplas, elas funcionam de forma semelhante às listas. A diferença é que aqui a gente não consegue alterar os valores que foram definidos anteriormente. Então, no momento em que a gente cria uma tupla, a gente já não consegue mais alterar os valores que estão lá dentro, seja inserir, seja alterar ou seja remover. Esses valores eles são imutáveis. Então aqui, por exemplo, se eu tentar inserir um dado, o dado de valor 4, em uma tupla, a gente vai obter um erro. E está aqui, ó. A gente não consegue inserir dados numa tupla. Mas bom, se funciona de forma igual a uma lista e eu não consigo alterar os dados, de que forma que eu posso utilizar então as tuplas no meu programa? Bom, a gente pode pensar então, em valores que sejam considerados nossas verdades absolutas, por exemplo, como os dias da semana que estão aqui, ou então como as estações do ano, como os meses do ano, que são coisas que não variam com o tempo. Então, se a gente quiser utilizar uma estrutura de dados mais adequada para esse tipo de dados, a gente pode então utilizar a nossa tupla, tá bem? Passando agora para a parte de dicionários, para a nossa última parte. Aqui eu criei um novo dicionário para exemplificar para vocês, mas o dicionário, eles são estruturas que mantêm sempre uma chave e um valor. Então, para cada chave, a gente vai ter um valor. Eu criei esse novo dicionário aqui embaixo para exemplificar um pouco melhor para vocês de que forma que isso funciona. Percebam que aqui as chaves que eu utilizei, as chaves elas sempre vêm antes do 2 pontos. E essa estrutura de dados aqui, ela se inicia sempre com as chaves, né? Então a gente tem entre chaves os nossos valores. Aqui a gente tem a chave separada por 2 pontos e o valor. A vírgula separando os dados, mais uma chave, 2 pontos e um novo valor. Percebam que se torna muito fácil a gente conseguir procurar coisas dentro dessa estrutura de dados. Se, por exemplo, eu quero obter o nome do meu cliente, basta que eu informe cliente e entre os colchetes aqui eu informe nome. E aí ele já me retorna o nome que está salvo ali. Por quê? Porque eu estou buscando por essa chave. Essa chave nome contém o valor
João. Se eu quiser buscar pela idade dele e também pelo telefone dele, basta que eu informe a chave corretamente. No momento em que eu rodo isso, ele me informa aqui a idade e o telefone. Para inserir dados aqui também é bem simples, basta que a gente informe a estrutura de dados, essa estrutura que a gente está utilizando no nosso dicionário. Aqui entre colchetes a gente coloque a nossa chave, o igual e defina o nosso valor. Se eu rodar isso aqui agora, eu vou dar mais um print aqui embaixo para exibir. Então eu inseri o sexo masculino aqui nesse nosso cliente que a gente tinha criado. Se a gente quer remover um dado, também é bem simples. Eu vou aqui mostrar utilizando o pop. A gente pode utilizar então cliente.pop e informar a chave que a gente quer remover. Aqui eu estou removendo a chave idade e percebam que no momento que eu exibo o meu cliente, ele já perdeu aquela informação relativa à idade dele. Tá bem? Algumas considerações finais aqui. Percebam sempre que as listas são representadas aqui pelos colchetes. As tuplas são representadas pelos parênteses. E o dicionário é representado sempre pelas chaves. As listas são mutáveis, então a gente consegue adicionar, remover e alterar valores. As tuplas são imutáveis, a gente não consegue fazer isso. E o dicionário serve para o nosso par de chave e valor. Serve para facilitar essa busca entre uma chave dentro de um dicionário. Tá bem? Bom, essa foi a nossa aula, um pouquinho mais extensa sobre a parte de listas, tuplas e de dicionário. Espero que tenha ficado claro para todos e até a próxima.